Boa noite, irmãos queridos da Igreja Batista da Freguesia na Ilha do Governador, vocês também que nos assistem dos mais variados lugares e que gostam da Palavra de Deus e estão sempre conosco, sejam abençoadas as suas famílias e vocês também. Quero lembrar a vocês que nós estamos fazendo um trabalho lá na nossa Igreja Batista da Freguesia, lá no templo. Estamos melhorando o templo de reuniões, resolvendo algumas questões construtivas, fazendo pinturas, reformando algumas coisas para podermos receber melhor você assim que estivermos retornando aos cultos presenciais. Está ficando muito bonito, está ficando muito bom. Você pode orar também por essa pequena reforma que estamos fazendo ali no templo da Rua Magno Martins, 165. A situação de alguns lugares, algumas instalações não estava muito boa, então resolvemos deixar tudo em ordem para podermos estar juntos numa situação de mais conforto, recebendo melhor as pessoas que certamente estarão nos visitando. Quero lembrar a você das nossas orações de hoje, porque nosso programa, como você sabe, é oração e ação. Nós fazemos programas para crianças, fazemos programas dos jovens, de estudos, mas sempre com a conotação de oração e ação. Aliás, nós temos oração e ação quarta-feira para estudo bíblico, é o Oração e Ação Estudo Bíblico. Na quinta-feira, oração e ação jovem, como hoje. Na sexta-feira, oração e ação kids, com histórias para as crianças, sempre ilustradas, muitas vezes com atividades. No domingo, às 9 horas da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Às 10h30, o culto matinal pelo YouTube. Às 15 horas, Escola Bíblica Dominical Kids para as crianças. E às 19h30, o nosso culto em família pelo YouTube, pelo nosso canal. Muito bem, estaremos orando hoje, agradecendo os aniversários de Joel, Hugo, Rita, Rebeca e Ivani. Estaremos agradecendo também o aniversário de casamento de Maria Cristina e seu esposo. Pedindo pela saúde da Ana Torres, da Rejane, da Marilac, do Agnello, da Janice, da Márcia, do Jerônimo, sua esposa Maria e sua família. E vamos estar pedindo orações também pela Ana Clara, a pedido de seus pais Andréia e Joel. Vamos orar como sempre fazemos pelos governantes, pelos profissionais de saúde, pastores, missionários, por aqueles que são mais vulneráveis, orando também por dois motivos muito importantes. Orando pela campanha de vacinação no nosso país e orando pelo Brasil. Clamando a Deus que salve o Brasil, que restaure o nosso país. Ok? Esses são os nossos motivos de oração de hoje. Nós vamos agora pedir a bênção de Deus para a Larissa. Larissa é jovem de nossa igreja, muito amada, esposa do Kleber, que é quem tem feito a grande maioria dos trabalhos aqui com relação aos vídeos que nós fazemos, né? Muitas vezes ajudados também pela Belle, mas Kleber está à frente desse trabalho. Então hoje vamos orar pela Larissa, pedir a Deus que a abençoe, que a unja com seu Santo Espírito para essa palavra que eles vão trazer. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Eu quero suplicar a tua bênção sobre Larissa. Que essa mensagem que ela está trazendo, Senhor, seja orientada por ti, dirigida por ti, Senhor, que a tua unção esteja sobre ela. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá ouvir a mensagem trazida pelos jovens de nossa igreja. Larissa vai estar falando para nós. No fim, eu retorno para fazer a oração final. Vamos lá. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma oração e ação dos jovens. Hoje é quinta-feira e eu tenho o prazer de estar aqui falando com os irmãos. Da última vez que eu estive aqui, tem um tempinho já, eu trouxe uma música e a gente fez uma verificação se essa música tinha mesmo coerência bíblica, se embasamento bíblico, na verdade. E até comentei que poderia trazer uma outra música e fazer um mesmo estudo. Acho interessante, achei legal, mas
essa semana em especial, eu não senti no coração que deveria fazer esse tipo de coisa. Não me veio nenhuma música na cabeça. E essa semana Deus falou muito ao meu coração sobre um assunto e eu queria compartilhar com os irmãos. Espero que de alguma forma isso também seja edificante na sua vida, como foi importante para mim. Eu vou convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Marcos, do Marcos 4, do 35 ao 41. Marcos 4, do 35 ao 41. Vai estar aqui em cima, você vai conseguir abrir junto comigo. Mas enfim, essa passagem fala sobre o milagre onde Jesus acalmou a tempestade. Na verdade, a gente consegue ver esse milagre em 3 livros, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Mas eu peguei a parte de Marcos porque eu achei um pouquinho mais completa. Pouca coisa, realmente o intuito dessas passagens são o mesmo, não tem muita diferença não. E contextualizando só um pouquinho dessa parte, desse milagre que Jesus fez, Jesus estava de um lado do Mar da Galileia e ele tinha feito muitos milagres naquele dia. E ele chamou os discípulos para atravessarem com ele para o outro lado do Mar da Galileia. E os discípulos foram. Jesus estava muito cansado naquele dia, porque como eu acabei de falar, ele tinha feito muitos milagres, tinha falado muito à multidão, então ele estava num dia cansado, ele estava exausto, e ele foi dormir. Nessa travessia, ele foi deitar lá no fundo do barco e foi dormir, descansar um pouco. E enquanto os discípulos estavam fazendo esse caminho, esse translado, vamos dizer assim. E aí eu vou começar a ler o versículo com os irmãos e depois a gente vai destrinchando um pouco sobre cada versículo e o que eu contextualizei pra mim, e espero que os irmãos compreendam. Bom, vamos lá. Começando pelo versículo 35. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos atravessar para o outro lado do mar." Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguiram. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco e começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram-lhe chamando: Mestre, mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa?" Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Silêncio, aquiete-se." De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe respondeu: "Por que estão com medo? Ainda não têm fé?" Apavorados, os discípulos disseram uns aos outros: "Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem?" Bom, agora queria falar com os irmãos assim, 2 coisinhas que me chamam a atenção nesse texto. Parte 1 é Jesus, ele estava lá atrás do barco, deitado, dormindo, descansando, e isso para mim mostra a parte humana de Jesus, a parte que o corpo dele físico estava cansado e por isso ele foi deitar para descansar de fato. Mas aí vem a outra parte, que é a parte divina de Deus, de Jesus. Como quando ele acorda e manda o mar se acalmar e o vento cessar e a tempestade parar e tudo realmente acontece, tudo fica num silêncio e o mar volta a ser calmo de novo. Isso mostra o poder que Jesus tinha. Então ele mostra pra gente aqui as 2 versões dele, o Jesus humano e o Jesus divino, né? E aí, eu queria ler com os irmãos de novo o versículo 38, que diz assim: Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. E os discípulos acordaram-lhe chamando: Mestre, mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Na minha cabeça, eu só fico imaginando os discípulos gritando um com os outros, desesperados, sabe? Tipo assim, morrendo de medo de morrer, afogado, enfim, porque tava entrando água no barco. E eu tenho certeza que eles não chegaram assim: Mestre, mestre, você não tá vendo o que tá acontecendo? Eu duvido, certamente eles foram, tipo assim, sacudindo. Mestre, mestre, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Sabe, eu não acho que eles foram
tranquilos falar com Jesus. Eles foram com certeza muito agitados, com medo do que estava acontecendo, da tempestade que estava acontecendo. E Jesus, por sua vez, levantou e já mandou parar tudo. Cessa esse vento, cessa essa agitaria, vamos ter só calma, acabou a tempestade. E no versículo 39, foi exatamente isso, né? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. E aí, eu trazendo assim um pouco da minha visão, não necessariamente pode ser 100% certo isso, mas quando eu li esse texto, isso falou no meu coração do modo que os discípulos, eu entendo que eles acharam que essa tempestade, essa dificuldade, essa turbulência toda, eles não conseguiam controlar, certo? Sendo discípulos, eles entendiam que eles não iam conseguir controlar o mar, que eles não iam conseguir controlar tudo isso, eles estavam com medo, apavorados, e Jesus estava lá atrás, dormindo. Então, eu entendo que os discípulos foram lá no intuito de: mestre, só o Senhor consegue nos ajudar neste momento, só o Senhor consegue cessar e parar tudo isso. Mas a forma com que eles falaram foi: você não tá vendo que tá tudo assim, como é que você não tá fazendo nada? Mas, o intuito, a forma com que eles falaram foi desse jeito, mas eu acho que no fundo o que eles queriam dizer para Jesus foi: eu não consigo parar essa tempestade, só o Senhor consegue. Então, já que o Senhor tá aqui no barco com a gente, pode parar, por favor, aqui? Eu entendo dessa forma, sabe? Só que Jesus repreende eles, falando assim, no próprio versículo 39: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Então, assim, foi daquela forma. Eu acho que, no fundo, os discípulos entendiam que eles não conseguiam fazer isso, dependia de Jesus para parar a tempestade. Mas eles foram até Jesus de uma forma tipo: pô, você não tá vendo que tá acontecendo isso? Por que você não para? A gente tem que vir aqui pedir pro Senhor ir parar a tempestade, sabe? Acho que foi a forma com que os discípulos falaram que Jesus repreendeu eles, do tipo: vocês não têm fé, vocês não estão vendo que eu tô aqui com vocês? Como é que vocês acham que eu deixaria acontecer alguma coisa com vocês nesse barco se eu estou com vocês nesse barco? E aí, eu contextualizo para os dias de hoje no sentido assim: a gente sabe que Jesus está no barco, entende? Jesus está lá no barco, lá atrás. E às vezes, a gente ou tenta resolver a tempestade sozinhos, e se torna uma coisa quase impossível, uma coisa muito difícil, uma coisa muito cansativa, porque você vai tentando sozinho, tentando, só que Jesus está lá atrás no barco. Ou então, você realmente entende que, nossa, eu não consigo. Isso aí é muito difícil pra mim. Nossa, eu não consigo. Só Jesus realmente pode me ajudar nessa hora. E aí você vai lá, corre e chama: mestre, me socorre, me ajuda, porque eu não consigo. Então, foi muito isso que essa passagem trouxe ao meu coração essa semana. Pode não ser exatamente esse o intuito, mas assim, foi isso que falou ao meu coração. Eu entendo que se a gente tá no barco com Jesus, a gente pode ir lá e chamar por ele, entende? Quando as coisas estão difíceis ou quando a gente acha que é impossível, a gente só tem que ir lá chamar Jesus, mas claro, da maneira certa, do jeito certo. A Bíblia diz que a gente às vezes ora errado, que a gente pede errado, é por isso que as coisas não acontecem. Então, da forma como a gente pede. Então, a gente entendendo que Jesus está no barco conosco, a gente só precisa ir lá chamar ele. A gente só precisa clamar: mestre, mestre, só o Senhor pode fazer isso por mim, porque eu não consigo. E aí, foi exatamente isso que me veio à tona essa semana. Quantas vezes a gente não tenta fazer alguma coisa pelas nossas forças? E às vezes a gente até consegue fazer, não tô falando que a gente não consiga, a gente até faz. Deus até permite que as coisas aconteçam, mas você viu o quanto foi trabalhoso, o quanto foi difícil, o quanto foi sacrificante, tipo, ao extremo, sabe? Você sabe que aquilo foi exaustivo demais, podia ter sido muito menos e foi uma coisa muito, muito exaustiva.
E eu entendo que quando a gente clama a Jesus, porque ele tá lá no final do barco, lá no fundo do barco, ele faz as coisas se tornarem mais calmas e as coisas ficam mais leves e a gente passa por aquela tempestade, por aquele problema com uma facilidade muito maior, com uma tranquilidade muito maior do que quando a gente tenta fazer com as nossas forças, do nosso jeito. Mas a mensagem principal para mim é sobre lembrar que Jesus está no barco. Jesus está sempre no barco com a gente. Ele está sempre lá. E aí eu quero finalizar essa mensagem, por mais que ela tenha sido curta, mas eu espero que ela tenha sido edificante para você, no livro de Mateus 28, versículo 20. Na verdade, nem é o versículo 20 todo, é só a parte B do versículo, né? Então é Mateus 28, versículo 20. A parte finalzinha do versículo diz: E lembre-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, é só lembrar que Jesus está sempre com a gente, Ele está sempre no barco com a gente. A gente só precisa ir lá e clamar por Ele. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos deixou a Bíblia aqui para a gente ter um direcionamento, Pai, porque o Senhor fala conosco através dela, Pai. E às vezes o Senhor fala comigo de uma forma e o mesmo texto com outra pessoa fala de outra, Pai. Obrigado porque essa palavra é viva, Deus. Obrigado porque o Senhor fala conosco individualmente, Pai. E que o Senhor trabalhe em cada um deles. Eu não sei exatamente o que as pessoas estão passando do outro lado, Pai, mas o Senhor sabe cada coração, Deus. E eu sei que o Senhor está no barco de cada um. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, porque o Senhor nos deu o ar para respirar, porque nós temos um teto, porque nós temos o alimento. São cada coisas tão pequenininhas que a gente faz todo dia. O simples fato de respirar, o simples fato de se alimentar, são coisas que a gente faz tão rotineiro que a gente até esquece de agradecer ao Senhor por essas dádivas, ó Pai. Mas aqui eu queria te agradecer por tudo isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Obrigado porque o Senhor se faz presente aqui, ó Deus. Obrigado porque nós podemos sentir o Senhor, ó Pai. E a gente sabe que o Senhor é real. Muito obrigada por essa chance, Deus. Obrigado porque hoje a gente consegue ter esse livre-arbítrio de poder falar do Senhor em qualquer canto, em qualquer lugar, da forma que a gente entende, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem esse amor tão incondicional por nós, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Ser com a vida de cada um novamente, ó Pai. Ser com a minha vida, com a minha família, com a vida das famílias de quem está nos assistindo agora também, ó Pai. E que o Senhor nos dê um ótimo final de semana, Pai. Que a gente consiga ter também um descanso, ó Deus. Ter um pouco de lazer com os nossos familiares, ó Deus. Enfim, que o Senhor esteja sempre nos direcionando. E a gente sabe que Jesus está sempre no barco conosco. Então, muito obrigado por mais essa chance. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, até uma próxima. Foi um prazer estar com vocês. Amém? Tchau. Muito obrigado, Larissa. Que palavra boa. Você sempre tão comprometida com Deus, com a sua igreja. Muito obrigado. Vamos orar agora, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pedindo por aqueles pedidos todos que nós enumeramos no início da nossa programação. Então feche seus olhos, pense em Deus, pense nas pessoas por quem você quer interceder. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade. Senhor, agradecemos pelos aniversários feitos, que essas pessoas possam ser abençoadas por ti, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe os enfermos, tem misericórdia deles, tem misericórdia também daqueles enlutados, os que perderam seus entes queridos, traz consolação. Pedimos cura e consolação, Senhor. Senhor Deus, suplicamos que o Senhor abençoe os governantes do nosso país, que o Senhor fale ao coração e à mente deles, Senhor. Cuide, preserve, Senhor, dê sabedoria, Senhor, proteção aos bons governantes. Mas fala também à mente, ao coração dos maus, Senhor, que eles possam ser transformados pela ação do Teu Santo Espírito. Meu Pai querido, abençoa, Senhor, os profissionais de saúde, as campanhas de vacinação, abençoe pastores, missionários, Senhor, abençoe os mais vulneráveis, guarda-os, Senhor, te peço.
Senhor Deus, tudo isso nós estamos te pedindo e agradecendo, não porque haja mérito em nós, mas pedimos pela tua graça, bondade, Pai. Senhor, salva o nosso Brasil, transforma o nosso Brasil, restaura o nosso Brasil, Senhor. Põe tua mão sobre nós, Senhor. Que a tua justiça, Senhor, esteja sobre esta nação e que a tua graça, amor e misericórdia sejam derramados, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que vocês sejam ricamente abençoados, cuidados pelo Pai, tenham todos os seus cuidados, preservem-se com toda aquela orientação que tem sido dada para evitarmos a contaminação do Covid, e ore pela igreja, ore por nós. Queremos muito voltar aos cultos presenciais, estamos ansiando por isso, preparando a igreja, preparando o templo, estamos pedindo a Deus que haja um decréscimo no contágio e logo, logo estaremos recomeçando os nossos cultos presenciais. Então nos vemos amanhã no Oração e Ação Kids, 19h30. Até lá!